Amém. Vamos orar. Senhor Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, diante de ti, diante dos teus anjos, diante do teu Santo Espírito, Pai. E essa é a grande razão de estarmos aqui, saber que o Senhor está presente, saber que o Senhor há de se manifestar neste culto, através da sua palavra, mas também com sinais, com maravilhas, com cura, com salvação, com libertação, porque isso tudo é o que o Senhor faz por amor a nós. E é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido, esse tema, Deus já tem um tempo que anda me incomodando e, para surpresa minha, eu fui dar uma olhada quando tinha sido a última vez que tínhamos falado sobre isso, refletido sobre isso, ministrado sobre isso. E tem 6 anos. Falei, nossa, como passa rápido. E infelizmente nesse período, em vez de melhorar, a coisa piorou. Piorou muito, eu diria. É só ler jornais, revistas, estudos. Você vai ver que o grau de ansiedade que nós estamos vivendo hoje é um dos mais altos que já vivemos. Não que seja algo novo, não é. Tanto que a gente vai ver um texto bíblico que já se referia a isso há mais de 2000 anos atrás. Então é algo que sempre existiu. Mas eu confesso que quando você começa a perceber que isso agora está dando em crianças, em jovens, aí a coisa é assustadora. De fato é, de fato é. E não tem ninguém que seja imune a isso. Se você falar para mim que você nunca se sentiu ansioso nenhuma vez na sua vida, eu vou duvidar da sua sinceridade. Desculpa, mas vou. Porém, antes de falar da ruim, e hoje, em particular, eu senti de não pregar, mas de nós conversarmos. Nós estamos na sala do trono. Deus está aqui. Então nós vamos conversar. Para isso eu não posso falar sozinho, senão não é uma conversa. Senão não é uma conversa. Mas uma conversa que vai trazer cura para você e para mim. Porque todos nós precisamos de cura nessa área. Porque isso tem avançado em níveis assustadores. Pra vocês terem uma ideia, eu estou lá na farmácia, quem não sabe, além do espaço de eventos que nós já temos há mais de 20 anos, e graças a Deus está voltando, um dia ainda vou dar esse testemunho, mas nós também, há mais de 1 ano, também estamos dirigindo uma farmácia de manipulação. E quando você vê médico prescrevendo melatonina para criança, é assustador. É um pouco assustador. Sabemos que é um hormônio que o próprio cérebro produz, mas na falta dele, às vezes você precisa tomar também. E coisas que você não via no passado isso. E hoje a gente já vê. Mas a ansiedade, de uma maneira geral, ela também é positiva. Também é positiva. Claro que é. Gabi, você, antecedendo sua festa de casamento, não era gostoso aquela ansiedade lá? Não, nem aquela era boa, Gabi. Geraldo, você lembra de uma ansiedade boa? Pelo amor de Deus, Geraldo, me ajuda, vai. Ah, Geraldo, pelo amor de Deus, fala de um time de verdade, Geraldo, antes de um jogo do São Paulo, o outro ali, o Max vai me falar que é do Palmeiras, você fica... Ah, rapaz, vocês sabem que isso já... Tiago? Ai, que fofo, Tiago, nossa, uma salva de palmas para esse noivinho, ansiedade de vê-la entrando na coisa, ai, que coisa, essa, acho que eu vou até parar, vamos embora. Vamos embora. Cláudia, você? Ansiedade por tirar férias, por uma boa viagem, né? Amanda, já teve alguma ansiedade legal? Me ajuda. Quando foi se formar de dentista? Formatura, bacana. Foi 1 ano atrás? 2? Você é novinha. Luciano? Nascimento de filho, nascimento de neto, né? A gente já está nessa. Então, tudo isso daí, sem dúvida nenhuma, gera uma ansiedade gostosa. Legal. Viagem, por exemplo, tem 2 ansiedades. Quando a gente vai e quando a gente volta também, né? A gente fica louco para voltar depois. É coisa de maluco, né? Você gasta uma grana doida para ir, fica lá
Que nem uma querida ficou 45 dias em Aruba, não é brincadeira, não é para qualquer um não, mas no fim, após que estava querendo voltar, não é mesmo? Ainda não muito. Então essas são boas, essas vão sempre existir, e louvado a Deus por isso. Vão ter diversos tipos: nascimento, formatura, compra de uma casa, compra de um carro, ou venda, ou isso, aquilo outro. Até porque eu preciso começar isso aqui hoje. Pode pôr para mim aqui, João Vitor. Eu preciso lembrar, a gente não pode jamais esquecer disso daqui, ó. Deus quer eu e você feliz. Às vezes a gente esquece disso. E deixa as circunstâncias tomar um tamanho que você simplesmente esquece disso. Aí você fala, mas como assim? É assim, ó. Olha o que Jesus fala aos seus discípulos lá em João 15:11. Tem-lhes dito estas palavras, ou seja, tudo que Jesus falou enquanto ele esteve aqui na terra, no ministério de 3 anos, tudo que ele falou, ele tinha um propósito, para que a alegria dele estivesse com eles e que fosse completa. Você tem alguma dúvida de que a obra de Jesus na terra era para que eu e você fôssemos felizes? Eu não tenho dúvida nenhuma. Por que às vezes a gente, por causa das circunstâncias, das lutas, das adversidades, e ele disse que a gente teria, não é que ele falou assim, ó, ninguém vai ter nada, hein, fica comigo que vocês vão sair bem na foto. Não, ele falou que a gente teria. A Bíblia inteira fala. E aí depois tem um outro trecho conhecido também, que ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vez eu mostrei isso para uma irmãzinha da igreja, e falou, a minha é assim mesmo, abundância de problema, pastor. Graças a Deus, eles vão fazendo novas versões na Bíblia, né? Há pouco, uma querida estava me perguntando, o senhor tem alguma Bíblia favorita sua, que o senhor mais usa, que isso, que aquilo outro? Na hora, eu não tinha sacado bem a pergunta, porque eu tenho perto de 40 Bíblias. Primeiro que eu amo, e segundo que eu preciso delas também, porque normalmente eu comparo uma com a outra, comentário aqui, comentário lá, e versão também aqui, versão lá. Então, hoje, uma versão que eu gosto muito é a NVT, Nova Versão Transformadora, que ela é bem clara, mas não é simplória, diferente, nada contra a NTLH, mas essa não, essa ela é direta no assunto, você entende o que você está lendo, mas num nível um pouco mais elevado do que da nova versão da linguagem de hoje. Então, se você lê isso aqui, a pessoa pode te rebater, a minha é mesmo, o senhor não tem ideia da quantidade. Aí a NVT vem e troca, dizendo, eu vim para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Essa é a razão de Jesus ter morrido na cruz por você e por mim. Não foi outra. Então por que às vezes a gente esquece tudo isso? E a ansiedade começa a tomar conta. George Miller, que foi um grande homem, ele dizia o seguinte, que o início da ansiedade é o fim da fé. Quando você começa a ficar ansioso, a tua fé está esvaindo. A tua fé está esvaindo. E o início da verdadeira fé é o fim da ansiedade. Não andam juntos. Não tem como andar. E Charles Swindoll, que é um outro cara que eu gosto também, ele tem uma frase direta que diz que a preocupação puxa as nuvens de amanhã sobre o sol de hoje. O dia está lindo, maravilhoso, mas você está pensando no amanhã, que você não tem domínio nem controle. Quando a gente sai daqui e fala até logo, ou fala até amanhã, precisa de fé para fazer isso. Vocês têm noção disso? Quando você dá boa noite para alguém, quando você dá até amanhã para alguém, para um funcionário, precisa de fé, porque eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer daqui 1 minuto. 25 de abril do ano passado, ela está aqui, o noivo não, mas ela está aqui, celebrei o casamento da Sandra, muitos estavam presentes lá no Panambi, 25 de abril do ano passado. Eu saí do culto direto para a UTI do São Luís. Direto, não fui nem para casa. Se alguém tivesse me falado no começo do culto, então, hoje você vai celebrar um casamento, um culto muito abençoado, mas você vai direto para a UTI. Eu falei, cara, que graça tem isso? Porque a gente não tem controle de nada. Absolutamente nada. E aquele dia foi tão doido que ninguém percebeu, nem a minha mulher, que está comigo há quase 50 anos. Ela não percebeu nem no caminho. Ela você tem um caminho que você vai para casa, certo? E eu não estava naquele caminho. Aí quando eu estava praticamente na porta do hospital, eu falei,
Nós não estamos indo para casa? Eu falei, Lídia, você é demais, é por isso que eu te amo. Não, estou passando super mal, vou ter que parar aqui. E entrei, fiquei na UTI, mas graças a Deus deu tudo certo. Então você não sabe. Então para que me preocupar com a nuvem de amanhã se hoje está sol? Se hoje está maravilhoso? Então a preocupação é perder tempo de hoje para bagunçar as oportunidades de amanhã com os problemas muitas vezes de ontem também, que nós também vamos falar isso. Que o passado é algo que a gente vai resolver hoje. Porque para muitos o passado é fonte de ansiedade. Para muitos. Uma culpa que não se vai. Converso muitas vezes com pessoas que têm uma culpa de 30, de 40 anos atrás. Cara, Jesus morreu na cruz exatamente para isso. Para que você está guardando isso? Para quê? Você está simplesmente aniquilando o sacrifício de Jesus na cruz. É isso que você está fazendo, se você está guardando uma culpa dessa. A ansiedade, isso não é eu que digo, mas os estudos dizem que, em média, a ansiedade é mais ou menos assim. 50% daquilo que te preocupa, ou que gera ansiedade na sua vida, nunca vão acontecer. 50%. Vai contando os matemáticos aí, viu? Principalmente você, Max, que é muito preocupado. Para com isso. Hoje eu vou pegar no teu pé também. 30% são coisas que aconteceram no passado e por isso não tem como mudar. Aconteceu. Acabou. Não tem como mudar. 12%, então nós já estamos 50 com 30, 80. Mais 12 é preocupação ou ansiedade por crítica que os outros fazem a teu respeito e, na grande maioria das vezes, fake news. Mas você se preocupa por causa disso. Sabe quanto sobrou? 8. E essas eu e você vamos ter que lidar. Vamos ter que lidar. E Deus é conosco para lidar. Então, 8%. E a gente, às vezes, toma um treco, um tamanho. Ansiedade. Sabe o que é o significado de ansiedade na raiz da palavra? Tem 2 significados. Uns estudiosos dizem que é meio que o mesmo significado de estrangulamento. E, de fato, faz sentido, porque você se sente estrangulada mesmo. A ponto de faltar ar, às vezes, dependendo do nível, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui também para não causar nenhuma injustiça com ninguém, com nada disso. Existe sim, nós estamos falando da área espiritual, que é verdadeira. Mas nós sabemos também que existe uma área patológica que muitas vezes precisa ter um tratamento certo para isso. Não nego a existência disso, ok? São coisas distintas. Mas esse estrangulamento é muitas vezes o que a gente sente mesmo. Mas eu gosto de um outro significado que tem, que é o dividido. Ansiedade é quando você está dividida. Então, a tua cabeça não para, por quê? Porque você está dividida nos seus pensamentos. Você pensa numa coisa, você pensa noutra, mas se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, teu coração está dividido, as tuas emoções estão divididas. É horrível. É horrível não estarmos divididos. E a ansiedade faz isso. Bom, eu tinha perguntado, como eu falei que era uma conversa, eu tinha perguntado algumas ansiedades boas. Alguém quer compartilhar algo que cria uma ansiedade ruim no seu coração? Só eu tenho, né? Cidinha. Um filho sai... O cara tem 30 anos, Cidinha. Pelo amor de Deus. Vocês ouviram essa? Quando um filho sai, demora para voltar. Você pensa que ele tem 12. Para a mãe não tem. Tá certo, tá certo. Quem mais? Camila, o que te preocupa às vezes? É você mesmo, Camila. Tudo. Pior que é, eu conheço ela. Cláudia. Resultado de um exame. De fato, quase na grande maioria das vezes gera em nós uma ansiedade e essa não é a positiva. Maurício, tem alguma que às vezes te pega? Sair na rua, perigo que anda. Pedro Poli, vamos ver, jovem também tem alguma coisa que te estressa? Ô, Pedro, vem pregar então, Pedro. Se não tem nada, prefiro que você pregue do que eu. Alguém levantou a mão aí, quem foi? Renato. No olhinho? Sim, eu lembro. Uhum. Vai dar. Amém, amém, aleluia. Com quem que eu estava... Bom, hoje o doutor Bragança não está, o doutor Arthur não está.
Bom, dentista, mas... Ah, tem. Bem lembrado. Tem a doutora Carol. Então não vamos falar mal deles, vai. Mas essa turma não anda fraca, não. Hein? Vamos orar por eles? Vamos orar por eles. Mas é que eu acho que é complexo mesmo. Não é simples para ninguém. Né? Acertar um diagnóstico assim tão certeiro não é simples. Então eu creio que todos eles estudam, se esforçam e dão o melhor, mas nem sempre acertam. Por isso mesmo que é importante uma primeira, uma segunda, uma terceira opinião. Mas voltando nessa coisa do dividido, e por que a Bíblia fala do começo ao final que nós temos que nos distanciar disso? Porque ela não traz nenhum benefício, zero benefício para as nossas vidas. Ela é prejudicial, ela rouba a tua alegria, rouba a tua paz, rouba o nosso contentamento, rouba a nossa confiança em Deus, rouba a nossa capacidade de confiar nele. Por exemplo, hoje está muito difícil ser adolescente, eu penso nisso. Sabe o que tem gerado uma ansiedade louca para adolescente? Espelho. É ou não é verdade? É verdade. Olha e fala, esse cabelo, se é cacheado, queria liso, se é liso, queria cacheado. Essa orelha, porque assim, esses olhos, esses dentes, e gera uma ansiedade louca, desesperadora em muitos casos. Cara, deixa eu te falar, não tem relevância isso. Aparência não é tudo isso. Não mesmo, Deus fez cada um de nós perfeitos. Então não é possível que um cílio, uma sobrancelha, uma ponta de nariz, de boca, de cabelo possa criar um mal-estar tão grande. A gente tem que orar muito, porque isso tem sido uma realidade. E aí a pergunta mas João, então como é que a gente faz para encarar isso? Como é que a gente faz? A Bíblia de fato diz que tem solução para isso, a Bíblia, graças a Deus, diz que tem. E diz dessa maneira aqui, ó. E eu peguei exatamente essa versão, que quase não uso, chamada da Bíblia Vida, e que ela diz exatamente assim: se fizerem isto, então ela está se referindo a algo anterior ao que ela acabou de falar, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz, a de Deus, conservará a mente e o coração de vocês na calma e tranquilidade à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. Aleluia! Eu preciso e desejo a todos vocês esta paz de Deus. Tem uma coisa que eu preciso chamar a atenção. Tem uma diferença entre paz com Deus e paz de Deus. A paz com Deus, a gente era inimigo de Deus. Antes da nossa conversão, antes de sermos uma nova criatura, a gente simplesmente éramos inimigos de Deus. Essa era a realidade. Mas através de Cristo a gente se reconcilia com Deus. Então eu agora tenho paz com Ele. Eu tenho paz com Deus. Eu estou em paz com Ele. Não necessariamente eu estou com paz de Deus. Porque se o meu coração está ansioso, está desesperado, está preocupado, a paz de Deus não está em mim. Eu continuo com paz com Ele, mas não a dele comigo. E é disso que nós estamos falando. Então, se nós fizermos algo, nós vamos ter esta paz que ela está falando. Então, eu já vou te mostrar o que nós temos que fazer para ter essa paz, que está lá em Filipenses 4. Apesar que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que já inclusive vamos ler, hein? Nós já estamos em Romanos, olha. Só fazer uma pergunta aqui. Quem leu os 4 primeiros evangelhos pela primeira vez na vida? Alguém leu aqui nessa leitura? Legal, gosto muito disso aí. Você também, João? Foi a primeira vez que você leu os 4 primeiros evangelhos? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, nós estamos numa leitura bíblica com a igreja, tem 80, 90 pessoas participando mais ou menos, em que estamos lendo o Novo Testamento inteirinho. Então começamos os 4 evangelhos, já passamos por Atos e estamos agora em Romanos. Então eu me alegro quando alguém está fazendo isso pela primeira vez. Nunca tinha lido os 4 evangelhos da Bíblia, nunca tinha lido praticamente, às vezes, nenhum texto da Bíblia e está tendo essa oportunidade. Então voltando...
Na carta de Paulo aos Filipenses, ele meio que trata desse assunto, ansiedade, quase que o tempo todo da carta. Então, antes mesmo de chegar no 4, no 3, nós temos uma observação que ele faz, que ele mesmo diz. Quando eu disse que a gente precisa lidar com o nosso passado, é extremamente importante isso. Porque aqueles que lembram da história de Paulo, Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Mas não um perseguidor que zoava, que menosprezava, que não dava bola. Não, era um perseguidor que prendia, que matava. O livro de Atos deixa isso muito bem claro. Ele prendia, ele ia com sede ao pote, ele ia com a faca nos dentes para pegar os caras, porque no entendimento dele, a seita que era chamada de O Caminho era demoníaca. Então, ele tinha inclusive autorização para prender, para matar e tudo mais. Então esse cara vai e se converte. Eu fico pensando, se esse cara não lidar bem com o passado dele, como é que ele pode falar de Jesus para alguém? Então você vai ver que no Filipenses 3 ele diz o quê? Filipenses 3:13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então hoje é um dia de que talvez para alguns aqui precisa de fato esquecer. Esquecer, não tem mais razão de ter algo do passado que te incomode. Se você já se arrependeu, se você já pediu perdão, é simplesmente apagar. Pode ter sido o erro que for. Você quer mais do que Paulo? Então, querido, é hoje. Se tem algo do passado que te traz dor, que te traz culpa, e eu sei que tem. Deus está me falando que tem pessoas que estão lidando com isso hoje ainda. Então hoje é o dia de você falar, chega. Inimigo, tire essa acusação sobre a minha vida, daquilo que aconteceu, daquela decisão errada, daquela sei lá o que, não vou nomear. Mas você sabe do que eu estou falando. Então se Paulo falou, eu esqueço, para avançar, você precisa esquecer. Isso pode ser coisa de 30, de 40, de 50 anos atrás, como pode ser coisa da semana passada. Pode ser coisa de ontem, mas que está te corroendo ainda, e está te impedindo, e está te levando, de fato, a uma situação de estresse, de ansiedade, de preocupação. Outra coisa que Paulo cita, antes de nós entrarmos onde eu quero entrar, é relacionamentos. Outra grande fonte de amolação. É ou não é? Briga com alguém para você ver como é chato. Aquilo te incomoda. Aquilo fica remoendo na tua cabeça, né? Porque ele cita, por exemplo, que na igreja de Filipos... e outra coisa que eu não comentei. Se você acha que Paulo escreveu essa carta dizendo para não se preocupar com nada, porque ele não tinha problema, ele escreveu estando preso. Ele estava preso em Roma, quando escreveu isso. Então é alguém que tem autoridade para falar, cara... Relaxa, porque eu estou preso e eu estou em paz aqui. Vou pegar 2 minutos do tempo, eu vou contar um negócio para vocês. Tem um cara que, sem dúvida nenhuma, é o melhor eletricista que eu conheço. Ele já fez concertos aqui na Flórida, na minha casa, no América, na farmácia. Eu conheço esse cara, acho que já, 7, 8 anos, e nunca... esse cara falhou em algum concerto. É impressionante o que ele manja dessa área. Ele foi funcionário da Eletropaulo, subia em poste, então tem uma experiência gigante. E é um cara que você dá um desafio para ele, ele vai até resolver. Só que anterior à vida de eletricista na Eletropaulo, ele tinha sido policial militar. E na sua atividade como policial militar, ele acabou matando uma pessoa. 10 anos se passaram, e esse cara foi de fato preso. Vocês não têm ideia das histórias que é isso. Ficou 3 anos e meio preso. Uma prisão longe, bem longe de São Paulo. Eu tinha tanto carinho por ele que eu ligava para a esposa dele a cada 3 meses para ter notícia dele. Durante os 3 anos e meio. E ele falou, João, você não tem noção. Num espaço mais ou menos como esse aqui, as 2 primeiras noites que eu passei, tinham 12 pessoas. Eu falei, mas como dorme? Uma em cima da outra. Uma em cima da outra. E ele tinha um agravante. Ser policial militar preso. Vocês não têm ideia do que é isso numa cadeia. Se algum preso descobre que você é policial militar e está preso, a
tua vida literalmente acaba. Então, além de estar lá, a preocupação dele era de ninguém saber que ele era policial militar. E aí ele falou para mim, João, no começo, durante muito tempo, eu pedia para morrer. Eu pedia para morrer. Era muito difícil aquilo lá. Mas aí eu descobri que talvez se eu trabalhasse dentro da cadeia, diminuiria a minha pena, eu me sentiria mais útil. Eu comecei a mandar carta para o diretor. Gostaria de conversar com o senhor, gostaria de conversar com o senhor. E não me respondia. Aí um dia eu perguntei para um preso, eu falei, cara, como é que faz para a gente falar com o cara? Queria falar com o cara. Aí ele falou, simples, escreve uma carta assim, excelentíssimo senhor diretor, tem um assunto que é muito do seu interesse, gostaria de falar com o senhor. Ele mandou de tarde, o homem chamou ele. Porque na cabeça do diretor ele falou, vai ter alguma rebelião, vai ter alguma confusão, chama o cara aqui. Aí ele chegou lá e aí, no papo, o diretor falou, peraí, você não é bandido, estou vendo que você não é bandido, qual é a tua história? Aí ele falou, olha, eu vou ter que contar, mas eu me preocupo em contar, porque até agora estou relativamente tranquilo, eu sou ex-policial militar. O cara meteu a mão na cabeça e falou, eu não quero esse BO aqui de jeito nenhum. Conclusão, já separou ele de pavilhão e ele de fato começou a trabalhar. Deus deu essa capacidade não só de eletricidade, mas de todo o resto, e ele foi trabalhando, e com isso ficou conhecido entre os guardas, Depois teve um momento que o diretor falou, estou precisando fazer uma reforma geral nessa cadeia, você me ajuda? Ele falou, cara, ele liderou um grupo de 30 outros presos na reconstrução da cadeia. Isso é um negócio indescritível, mas 3 anos e meio de banho gelado. Não vou entrar no mérito se merecem ou não merecem, o que é isso, o que é aquilo, mas são coisas que a gente não imagina. Né? Uma temperatura como a de hoje, por exemplo, sem entrar num banho gelado. Então, queridos, nem sei porque entrei nisso, mas é meio que, já a gente vai falar um pouco mais à frente, você vai ver que faz sentido. Relacionamentos a gente precisa resolver, e hoje também é um dia de resolver, né? Porque Filipenses 4, Paulo cita 2 mulheres dentro da igreja, os nomes eram estranhos, né? Sintique e Evódia, e quebrando pau, brigando, se uma cantava, a outra não queria cantar, se uma intercedia, a outra disse que não. Isso não dá, isso não faz sentido. Então você precisa de fato você não quer ter ansiedade na sua vida, nem preocupação, deixa eu dizer uma coisa que você vai precisar, coragem. Sem coragem a gente continua ansioso. E coragem não é ausência de medo, hein? Ah, não, então coragem é ausência. Não, coragem é enfrentar o medo, capacidade de enfrentar o medo. Porque muitas vezes o que eu e você vamos ter que também fazer para nos livrarmos da ansiedade, da preocupação que começa a nos corroer, é nos livrar de péssimas companhias. Presta atenção numa coisa, não dê acesso a quem não te dá destino. Para que você vai abrir seu coração? Para que você vai gastar seu tempo com pessoas que não te levam a lugar nenhum? Pode ser divertido, dar risada, ir isso, aquilo outro, mas te afasta de Deus. E ao te afastar de Deus, você fica no caminho da ansiedade e da preocupação. Então, você vai precisar também de coragem para dizer não a muita gente que não te leva a lugar nenhum. Escuta o que eu estou falando, isso é fato. Aí você fala, mas João, mas eu não tenho que falar de Jesus para eles? Sim, mas há tempo para tudo. Há momentos que você ainda não está preparado para isso. Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo na vida. O que eu quero dizer com isso? Se você ainda está fraco na fé, eles vão te levar. A argumentação deles vai ser maior. Então não se exponha nesse momento. A hora que você estiver num outro nível de fé, você pode até encontrar, você vai orar, você vai abençoar, e aquilo não vai te incomodar, não vai te tocar. Mas se você ainda não está nesse nível, querido, dá um tempo com isso. Dá um tempo com isso, porque senão eles vão te dragar. Bom, vamos entrar onde a gente quer entrar, então, porque se está escrito aí que tem algo que eu preciso fazer, nós precisamos fazer, a Bíblia tem que nos dizer o que é, e ele diz isso aqui, ó. Não se preocupe com coisa alguma. Parece coisa de maluco, não parece? Não, parece coisa de maluco. Mas como assim, João? Um exame, como já foi dito aqui, o Renato lá atrás, diante de uma
talvez necessitar de uma outra cirurgia para a filha. Como? E ele diz, o texto é esse, Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosos, por quê? Por coisa alguma. Caramba, meu. Que Deus é esse que faz uma declaração dessa? Esse cara não tem a mínima noção da minha vida. Tem total noção da sua vida. Eu acho tão incrível esses pesquisadores, cara. Parece que essa semana, eu não vi o dia, mas parece que essa semana foi um auê geral entre os pesquisadores a nível mundial, porque descobriram um buraco negro. Viram falar no buraco negro? Um buraco negro no centro da Via Láctea. Uau! O que muda a minha vida com isso? Nada, mas tá bom, vamos lá. Uau! Nada. O homem foi à lua, o que mudou minha vida? Nada, zero. Mas tá bom, vamos lá. E aí descobriram que esse buraco negro, vou até pegar aqui para não errar, esse buraco negro tem a massa ou peso de 4 milhões de sóis. Sol tem plural? Se é, acho que é esse. 4 milhões de sóis. Caramba! So what? Que muda? E aí depois, olha, inclusive a distância que ele está do planeta Terra são 26 mil anos-luz. Um ano-luz são 9 trilhões de quilômetros. Precisa ter fé demais para acreditar nesses caras, bicho? Não, pensa nisso, meu. Para ser ateu tem que ter uma fé 10 vezes maior que a nossa. Acreditar numa distância, como é que mede 9 trilhões de quilômetros? Está aqui no metro? Quer dizer, esse é o nosso Deus. Eles agora fazem uma festa com isso. Isaías 40, vocês não precisam abrir, mas Isaías 40, ou seja, 2.600 anos atrás, ele já dizia coisas assim, a partir do 10, vai... Ó soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Quem mediu as águas na concha da sua mão? Que conta as estrelas do céu e chama pelo nome e elas aparecem. Ou com o palmo definiu os limites dos céus. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites, ou quem o instruiu? Esse é o nosso Deus. Fez tudo isso e fez muito mais. Então o que ele não pode fazer? É por isso que esse Deus diz isso aqui, ó. Ele tem moral para isso. Ele tem moral para falar, João, não se preocupe com coisa nenhuma. Zero. Você não tem controle, João, mas eu tenho. E a bem da verdade, o que Paulo está fazendo aí, ele está simplesmente ampliando o que Jesus já havia dito no Sermão do Monte. Mateus 6, Jesus já tinha dito isso. Aqui é Jesus falando, portanto, o meu conselho é, não fiquem preocupados a respeito de coisas. Jesus tinha sido bonzinho aqui, coisas. Aí Paulo falou, que coisa nada, é tudo. É tudo, você não precisa se preocupar com nada. Porque que coisas são essas? Coisas materiais Jesus estava se referindo. O que comer, o que beber, o que vestir, porque você já tem a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que isso. Seja zero preocupação daqui para frente. Mas o que você está fazendo? Estou fazendo o que a Bíblia manda. Estou descansando no Senhor. Mas a gente vai explicar um pouquinho mais. Porque essa semana mesmo teve um assunto no Marcelo que dizia assim, então, às vezes eu fico na dúvida se eu oro e descanso, se eu oro e faço. Oração. Tem uma ação. Então nós temos que orar e temos que agir. Dentro daquilo que cabe a você e a mim fazer, nós temos que fazer absolutamente tudo. Tudo. Você está sem emprego, ora, currículo para cima e para baixo, entrega, vai atrás, telefona, agita, muitas vezes aceita
uma condição inferior por um tempo, mas não é, estou esperando Deus abrir uma porta para mim. Ele vai fazer, desde que você faça também. Então, não é bem por aí. Mas voltando aqui, Jesus ainda complementa dizendo, qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Ou seja, aquilo que a gente falou, não muda, não vai mudar, você só vai ficar mais chato, mais insuportável, desculpa, porque é terrível viver com alguém ansioso do lado, é terrível viver com alguém preocupado do lado, que tudo é motivo de preocupação, tudo, sabe o que é tudo? Alguém aqui falou tudo, não fui eu não. Essa então nós vamos orar junto, todo mundo contar. É em amor, linda. Você sabe disso, né? Não, e ela foi honesta em dizer, mas não está sozinha. Não está sozinha. Se a gente for pensar, nós quase todos estamos no mesmo barco. No mesmo barco. Então hoje é dia de a gente mudar essa história. Por que eu não devo me preocupar? Por que a palavra de Deus diz isso? Que não faz sentido. Não faz, não vai mudar, não, e aumenta o problema, aumenta. Deixa eu dizer, Deus nos fez seres volitivos, capazes de pensar, seres inteligentes, né? Hoje a gente tem aqui profissionais na área de medicina, na área de tantas coisas, pessoas inteligentes. Então se você e eu tenho certeza que se você é inteligente, então deixa eu te dizer, se preocupar com aquilo que você não pode mudar, desculpa, é loucura. É insensatez. Se você não tem o controle daquilo, para que você está se preocupando? E outro, se preocupar com aquilo que você pode mudar, também é loucura, porque vai e muda, vai e faz. Então, se você não tem, não se preocupa. Se você tem, vai e faz. Está frio aí? Não? Ela não é natural. Você acha que você nasceu preocupado? Você já viu? Vou mostrar já, para vocês ficarem... Está com cara de estar preocupado? Não, vamos fazer uma análise agora. Nós estamos em casa, já falei, é um bate-papo aqui. Agora, só não vai falar que ele é feio, porque ele é meu quarto neto, hein? Se alguém falar que é feio, né, Júlia, a gente vai dar um cacete aqui. Cara de preocupado? Zero preocupado. Mas, por exemplo, aqui já está super preocupado, os dois aqui. Super. Eu entendo, estava ali, não sabia se ia para a direita, se é para a esquerda, se o pai ia puxar muito forte, se ia puxar menos forte, porque o pai amarrou uma cordinha aí e saía puxando eles lá pela casa. Agora, essa aqui, então, está muito preocupada também. Está muito preocupada. Olha aí, está vendo? Está dando para entender? Eu quero muito que o Espírito Santo fale com vocês. Nós não nascemos assim. A gente nasceu assim. A gente foi assim durante uma boa parte das nossas vidas. Infelizmente, o mundo hoje está fazendo com que esse espaço de tempo fique mais curto, porque o espelho está gerando ansiedade. As mídias sociais estão gerando ansiedade. Se eu estou, se eu não estou, se eu acompanho, se tem gente dando like, se me aceitam. Meu Deus do céu! Era mais fácil ser jovem no meu tempo, sério. Era mais fácil. A demanda hoje é enorme. É enorme. Outro dia a Edna lá atrás contando o que a filha dela... Que idade tem a Amélia mesmo? 9. O que tem de estudar? A quantidade de coisas, bicho. Só falta latim, esperanto, umas coisas assim, porque é impressionante a quantidade de demanda de estudo que uma criança de 9 anos ia brincar. 9 anos eu estava lá estudando. Você está louco mesmo. Não estava. Quem estava com 9 anos estudando no passado a ler? Você estudava com 9 anos? Mais nada. Tudo bem que eu tive um estresse muito forte, provavelmente no 6, 7, foi a tabuada do 7. Também aquilo é estressante demais, né? Mas uma hora que eu venci a tabuada do 7, quem que inventou aquilo, bicho? Porque 5, tranquilo, 5, 15, 25, 30, mandava super bem nessa aí. Mas no 7, meu Deus, fiquei mal com aquela tabuada. Mas venci, mas tá doido, não tem condição uma coisa dessas hoje. A gente tem que orar pelos jovens, de fato, tem que abraçar, tem que trazer para perto, para dizer que são amados, são queridos, porque esse mundo está louco.
Não é natural. Está aí, ó. Não é natural. Não é necessário. A preocupação não vai mudar seu passado, tampouco seu futuro, apenas muda você e o torna mais infeliz, mais difícil de se relacionar. Como é difícil se relacionar com uma pessoa ansiosa o tempo todo. Como é difícil. E sabe os resultados quando você permite que esse sentimento venha sobre a tua vida? Olha o que acontece aí, ó. Provérbios 12, 25 diz, um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado. Nós não podemos querer isso. Mas não podemos mesmo. Em compensação, o coração em paz dá vida ao corpo. Que delícia que é isso, meu Deus. Que delícia que é isso. E um outro diz, um espírito manso e tranquilo prolonga a vida. Que delícia que é. Bom, mas ele disse que tinha algo a ser feito para que a gente não andasse ansioso. Porque é imperativo. Não andeis ansioso por coisa alguma. Faz pouco tempo a gente estava com um casal muito querido e a gente comentou um pouco sobre isso, né? A Bíblia tem diversos mandamentos, né? A gente conhece alguns, Êxodo 20 fala lá dos 10 mandamentos e tal, mas tem muito mais. E é muito interessante isso, porque muitas vezes, eu diria, para nós principalmente, se está escrito lá, não mata, eu não mato. Por exemplo, não tenho o menor plano hoje de matar alguém, fiquem tranquilos. Não tem. Não mato hoje, não mato amanhã, não vou matar. Está escrito lá que não é para matar, não vou matar. Está escrito lá para não adulterar, não vou adulterar. Está escrito lá para não mentir, não vou mentir. Então, essas coisas todas fazem total sentido para nós. Mas aí, para os casais presentes aqui, não vou olhar para nenhum deles, mas a Bíblia diz que não pode deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Significa que dormir brigado não pode. E eu descobri que tem casais que dormem brigado. Puxei a orelha. Não pode. Por que o resto se obedece? Você matou também alguém nesse dia que você dormiu brigado com a tua mulher? Você matou alguém? Se você matou alguém, então tá bom, tem direito de dormir brigado. Mas se você não matou, se você obedeceu todo o resto, esse é para obedecer também. É mandamento, não deixe o sol se pôr sobre sua ira. Significa que tem que fazer as pazes antes de dormir, pede perdão um ao outro e boa, acabou o assunto. Que nem aqui também está escrito, não andeis ansiosos. É um mandamento. O resto eu obedeço. Mas esse daí, né, João, esse daí é impossível. Não, não é. É uma decisão sua. Uma decisão sua, uma decisão minha. Agora, ele dá caminhos também de a gente pôr isso em prática. E o primeiro caminho é esse aqui, ó. Converse com Deus sobre tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Porque o texto diz, Provérbios 4:6 diz o quê? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É sentar na frente dele e falar, Deus, eu não estou conseguindo gerar aquela empresa. O Senhor precisa me ajudar. Eu não estou conseguindo gerar aquela empresa. Deus, eu não estou conseguindo me relacionar com a minha esposa. O Senhor precisa me ajudar. Deus, eu não estou conseguindo ter um relacionamento saudável com tal pessoa, mas clareza. Não é vago. Me ajuda, Senhor, me faz magrinho, me faz lindo. Não. Ele vai falar, você não entendeu. Não estou conseguindo levantar esta manhã, porque tenho medo de encarar a reunião que eu tenho às 10 horas da manhã e não estou preparado para isso. Eu preciso que o Senhor me ajude. É nesse nível que todas as petições sejam conhecidas diante de Deus, sabe? Voltamos ao assunto da oração. Mas aqui é quase que uma conversa com Deus, abrindo o seu coração para Ele. Deus, eu não consigo. Eu tenho medo. Eu estou com medo de encarar o dia de hoje. Eu tenho conta que vai vencer quinta-feira e não sei se vou ter recurso para pagar. Eu não sei se vou conseguir manter meus filhos na mesma escola. E por aí vai. Tudo aquilo que está gerando em você ansiedade. Aquilo que você não teve coragem de me dizer, para Deus você tem que dizer. Para Deus você precisa dizer.
Não sei se essa decisão que eu tomei é correta. Essa profissão que estou escolhendo, não sei. É isso. Então, ore. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades. Seja transparente com Ele. Ele é Pai. A gente tem algo que ninguém tem. Não existe nenhuma outra, eu não gosto desse termo religião, mas aqui é o que, para ficar mais fácil. Não existe nenhuma outra religião fora o cristianismo que trata o Deus de Pai. O islamismo não trata Deus de Pai. Hinduísmo não trata Deus de Pai. Nenhuma outra trata Deus de Pai. Ele é teu Pai. Não faz muito tempo nós oramos aqui, Pai Nosso. Ele é tudo que um pai natural tem de bom, sem nenhum dos defeitos que um pai natural tem. Esse é o Pai que você tem e eu. E que permite ser tratado de paizinho, Abba Pai. Porque o véu que nos separava foi rasgado quando Cristo morreu na cruz. Então você e eu temos acesso direto, não tem que pedir para alguém. Olha, eu posso e com prazer faço isso, e faço isso há muito tempo, orar por diversas pessoas, mas você tem total liberdade de direto, não tem que marcar horário, nada. A hora que você sentar em qualquer lugar e clamar, Ele vai ouvir. E aí você tem que pensar nisso aqui, ó. Você já orou sobre isso tanto quanto você fala sobre isso? Porque às vezes a gente fala da mesma coisa, mas não oramos na mesma intensidade e nem da mesma forma. Então, o primeiro passo do porquê que Deus diz, não ande ansioso, João, não ande ansioso, ninguém aqui. Se você fizer o quê? Colocar diante dele todas as suas petições. Tenho uma consulta essa semana e estou preocupado com o que o médico pode falar. Vou fazer um exame e estou preocupado com o resultado desse exame. É nesse nível. Tem uma entrevista de emprego, não sei se quero. Estou em dúvida se quero. Ou preciso muito e peço que o Senhor abra essa porta. Ele vem com outro ponto, que ao mesmo tempo em que você ora, que você abre seu coração, que você coloca as suas petições, ele diz que você tem que acrescentar isso aqui, ó. Agradeça a Deus em todas as coisas, porque ele diz, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Por que eu contei a história do cara que foi preso? Só de ouvir o que ele me contou, eu e você temos muito a agradecer a Deus. Muito a agradecer a Deus. Num frio como esse, você poder deitar numa cama confortável, com cobertas à vontade, com travesseiro, né? Já pensou em travesseiro? Essa coisa é louca, né? A Lídia detesta o meu. É assim, né? Até o travesseiro você tem um que é teu parceiro. Eu não troco o meu também por nada. Nem empresto. Coisa louca. Aí fora tem gente que não tem nenhum de deitar. Você tem um travesseiro que é parceiro seu, meu. Então, ao mesmo tempo que eu apresento diante dele as minhas necessidades, eu agradeço por tudo aquilo que ele já me deu, tem me dado. Estamos vivos. Estamos fora de um leito de hospital. Aquele Nicolas que eu pedi oração para vocês ainda está lá. Provavelmente vai dar 30 dias que ele está no hospital. Menininho que nasceu no dia 22 de abril. Mas graças a Deus está num quadro evolutivo. Ontem a mãe até me mandou uma fotinho. Está mais gordinho, tudo isso. Mas tem muitas mães que estão com seus filhos em casa. Essa ainda está numa luta com o filho no hospital. Mas que eu creio que em nome de Jesus vai sair. Mas entendeu por que ele está dizendo? Apresentem seus pedidos, porém com ações de graça. Não esqueça não, querido. Não esqueça jamais disso. Agradeça ao despertar, agradeça o que você vai comer, agradeça a roupa que você colocou, o trabalho que você tem, a família que você tem, a capacidade de enxergar, de ver, de caminhar. Oh, Deus, a lista é enorme.
A lista é interminável, eu diria, que se você, assim como eu, começarmos a agradecer todos os dias, as manhãs, você não sai de casa, você vai ficar agradecendo a manhã toda lá. Porque a gente tem muita coisa, e isso vai gerar em você o quê? Descanso. Vai gerar em você contentamento, que é algo que nós vamos falar, porque não é a alegria que te faz ser agradecido, mas é a gratidão que te faz ser alegre. É ao contrário, se você for esperar um momento de alegria para você ser agradecido, isso não vai acontecer nunca. Seja agradecido que você vai ver o quanto alegre você vai ficar. A falta de ânimo revela ingratidão pelas bênçãos que você já recebeu, e eu também. As bênçãos de ontem, por exemplo, indiferença às oportunidades de hoje, gera uma insegurança no que diz respeito à força necessária para enfrentar o amanhã. É meio que Deus olhando e fala: João, já te dei um monte. Você não percebe, você não reconhece, você não agradece. Por que eu tenho obrigação de te dar mais? A gente é assim. Você vai ficar dando coisas a um filho desobediente, que mal fala obrigado para você? Desculpa, se você faz isso, é um péssimo pai. É um péssimo pai. Você não está amando. Porque o amor inclui, muitas vezes, restrição, disciplina, correção, porque você ama. E você quer o melhor para o filho. Deus faz a mesma coisa conosco. Quando eu não reconheço, quando eu não valorizo, quando eu não falo nenhum obrigado por nada. E aí ele vem quase fechando, a partir do momento em que ele diz: não ande ansioso, converse comigo, agradeça por tudo, mas aí ele tem que fechar. Porque a nossa mente, ela é um terreno fértil do inimigo, e aí ele fecha da seguinte maneira: pense em coisas boas. O texto é claríssimo, Filipenses 4,8, ele diz: finalmente, irmãos, ou seja, depois que você já fez, depois que você teve uma conversa comigo, depois que você rendeu graças comigo, não permita que a sua mente fique à disposição do inimigo. Presta atenção no que você tem visto, presta atenção no que você tem ouvido. Querido, sério, eu já falei isso faz tempo, todos sabem, tem mais de 2 anos, bem mais já, porque foi antes da pandemia, que eu desliguei de jornal. A Globo, eu nem me lembro a última vez que eu liguei numa Globo. E não é porque não acrescenta na minha vida. Muito pelo contrário, me fazia mal. Começava a ficar irritado. A Lídia começou a falar assim para mim: João, você fica chato. Porque eu começava a comentar: você viu isso que é absurdo? Você viu aquilo que é absurdo? Você viu? Falei: você quer saber se tem razão? Não me faz a menor falta. Muito pelo contrário. Aquilo me contaminava. Cuidado com que você, por exemplo, eu sei que para muitos é trabalho, para mim também em parte é trabalho, que a gente utiliza as mídias sociais para a empresa, tudo isso, mas se você ficar navegando ali, vendo tudo que aquilo tem uma hora que começa a te contaminar. E não para o bem. E não para o bem. Se fosse para o bem, está bom, mas não é. Por isso que Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso você tem que pensar. É nisso aqui, ó. Porque a tua cabeça não para de pensar. Você pode parar de falar, coisa que nem sempre é fácil também. Mas o pensar, não. O pensar, aquilo fica. Por isso que a ansiedade, o significado dividido faz sentido, porque você fica pensando em coisas que não fecham a conta. Por que você está ansioso? Porque você está dividido, os teus pensamentos estão um turbilhão. E na grande maioria das vezes, eu vou dizer, não é verdadeiro, não é nobre, não é correto, não é puro, não é amável, não é nada disso. Mas a gente permite que a nossa mente vá por esse caminho e se embriague de todas essas coisas. Então, querido, você terminou a lição de casa, aí você fala: uau, deixa eu pensar em coisa boa agora. Como é que vai ser o céu, hein? Caramba, meu. Nem aquele louvor que a gente já cantou aqui, né? Só posso imaginar. Como vai ser na presença dele. A Bíblia diz que os caras lá ficam cantando dia e noite, mas eu sou desafinado. Será que eu vou ter que cantar também? Sei lá. Deixa a mente te levar. Deixa a mente te levar. Porque isso vai te fortalecer. Isaías 26:3 diz também o quê? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti.
Como é que a minha mente está firme nele? Pensando dessa maneira aqui. Ó. Se eu penso dessa maneira, a minha mente está firme e a paz de Deus está comigo. Simples assim. Então, é possível? É possível. E aí, de fato, para fechar, porque Paulo, se tem uma coisa que eu amo em Paulo, ele é o maior teólogo do Novo Testamento, indiscutivelmente, né? Escreveu 13 cartas, mas ele é prático. Então, ele vem com a teologia, ele vem com o estudo, mas ele diz, agora você vai pôr em prática. E aqui é a mesma coisa, ele finaliza o texto dizendo, ok, João, você entendeu tudo, então agora vá e pratique. Pratique tudo isso que nós estamos falando aqui, porque ele termina o texto, Filipenses 4:9, desta maneira, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Ou seja, se a gente não praticar, não chegamos a lugar nenhum. Absolutamente a lugar nenhum. Nós não vamos nos livrar da ansiedade, nós não vamos nos livrar das preocupações e nada disso. Então, o ponto é, tem como a gente não andar ansioso com coisa nenhuma, como o texto diz? Tem. Da maneira como nós falamos aqui, não se preocupe com coisa nenhuma, converse a Deus sobre tudo, agradeça a Deus em todas as coisas, pense em coisas boas e ponha em prática. Eu acrescentei, porque para mim faz sentido. O que combate muito a ansiedade e a preocupação é um negócio que eu já comentei aqui, chama-se contentamento. Você e eu precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus já te deu. Ele pode dar mais? Pode. Em muitos casos vai dar? Muitos casos vai dar. E se não der? Não tem problema, eu vou estar feliz da mesma maneira. Vou estar feliz da mesma maneira. Então, ó, alegre-se ou contente-se com o que você tem. Não, e Paulo diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Isso é chave. Isso é chave. E ele diz em outras versões, não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi a viver alegremente, tenha muito ou tenha pouco. Que tremendo. Que tremendo. Meu Deus, que você possa desfrutar do teu travesseiro. Está aí um item que não é tão caro. A não ser esses que usam pena de ganso. Mas normalmente não é muito caro. Desfrute daquilo que Deus já te deu. Com o coração grato. Absolutamente tudo que Ele já te deu. O sapato, a sobrancelha, o nariz. Tudo. 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 Porque eu posso te garantir que tem centenas de milhares de pessoas que gostariam de ter um pouquinho do que você tem. Um pouquinho só. Como não ser grato? Como não ser feliz? Outra coisa também, fuja de comparações. Fuja, fuja. Isso não é de Deus. Acabou aí? Aqui. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Eu confesso que às vezes eu olhava para algumas pessoas e falava, cara, esse está bem na fita, hein? Só eu? Ou você já pensou nisso também? Eu olhava para uns e falava, cara, é grana, é esposa, é filho, é tudo, meu. Não tem um probleminha esse cara, não é possível. Até que aos pouquinhos você começa a se relacionar um pouquinho mais, e você vai ver que também tem suas mazelas. Todo mundo tem. Então, para com isso. Para de pensar que ter mais é melhor, né? Outro dia eu ouvi alguém falando que o rico, por exemplo, só tem 2 problemas. Beleza, né? Só 2? Que ótimo. Sabe quais são? Ter mais dinheiro, 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 ter mais dinheiro. E qual é o segundo problema? Medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro, medo de perder dinheiro. Que vantagem leva nisso? Tá, ter. Ai, que medo, ai, que medo, ai, que medo, ai, que medo. Pare com isso.
Um punhado com descanso, ó. É melhor um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. E por fim, não é o que temos, mas o quanto nós apreciamos. Isso sim traz a felicidade. O quanto você aprecia o que você tem, o quanto você usufrui daquilo que você tem. Conheço pessoas que têm coisas, mas imagina coisas maravilhosas, tudo que você possa imaginar, mas não tem tempo, não tem cabeça, não tem espírito, não tem clima para usufruir. Uau! Então tem um convite para você. Lança, hoje é dia para isso. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, eu quero muito que Deus tenha falado com você, sabia? Mas muito, muito mesmo. Porque, e não pense você que a gente não luta com relação a isso. Pode esperar um pouquinho, Jay. Vai rolar uma outra coisinha aí antes. Porque não faz muito tempo eu tive, e esse assunto eu acho que só na glória que Deus vai me responder, se é que ele precisa responder, porque ele, importante é que ele me curou. Mas muitos souberam que há uns 3, 4 meses atrás, eu comecei a perder peso, né? Infelizmente, já ganhei uns 6 quilos do que eu tinha perdido. Mas também perder daquele jeito não foi legal, não. Não quero mais perder peso daquele jeito, que era simplesmente não ter fome, né? Então, a Lídia fazia as comidas maravilhosas que ela fazia, punha na minha frente, eu não tinha fome. Mas não tinha fome também porque eu tinha uma dor aqui constante, que a dor e esse sentimento de não ter fome me impedia de comer. Então, tinha dias que eu perdi 1 quilo, no dia seguinte eu perdia mais 800 gramas. E assim foi, a ponto de ficar no meu menor peso dos meus últimos 30 anos. E fui médico, para cá, para lá, para ver, e muitos me deram, assim como um diagnóstico certo ou errado, não sei, que eu estava com depressão. Agora, para mim foi algo novo, porque eu saía para trabalhar todo dia, não ficava jogado numa cama, não ficava triste, só não tinha fome. Não tinha fome e essa dor. Então, não fechava muito na minha cabeça, mas aceitei. Falei, bom, se é isso, ok, vamos tratar. E fiz um monte de exames e tudo mais. E me parece que, no fundo, poderia ter uma parcela emocional. Pode ser que sim, não duvido não. Mas também tinha uma esofagite que dava essa dor, e essa dor me impedia de comer. Então, era uma coisa meio que tudo junto, misturado. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que a depressão, a ansiedade é algo real. É real. Mas ela tem, sim, além da cura, vamos dizer, patológica, médica, ela tem uma cura espiritual. Que foi o que nós falamos hoje aqui. E é o que eu desejo para todos vocês. Mas sem distinção. E é possível. Tanto que eu saí dela e já estou gordinho de novo. Amém? Então é o seguinte, o nosso desejo, estamos na sala do trono, ele está presente aqui. E o meu desafio para você, nós vamos soltar um louvor lá atrás, porque eu quero que todos participem, os membros do louvor também. Se tem algo que te tem gerado ansiedade, e eu tenho certeza que você tem assim como eu. Para ser prático, nós vamos pegar uma coisa só. Normalmente a gente tem mais de uma. Eu tenho mais de uma, mas eu vou pegar uma. Se você tem uma, você fica em pé, porque tem outros que também têm uma, e nós vamos orar juntos. E o que eu te peço procure orar com alguém que você ainda não orou. Escolha alguém que você ainda não escolheu das outras vezes que fizemos isso. E vamos nos comprometer a esta semana estar orando para que esse fator que está gerando ansiedade num irmão ou numa irmã, através do poder de Deus, desapareça. Amém? Vamos fazer isso? Vamos ficar em pé. Quem quiser, na liberdade do Senhor, escolha alguém que você ainda não orou e vamos orar. Pode soltar o louvor para mim, por favor. Porque eu também vou orar e quero oração, hein?